Boa tarde, caro aluno do YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, TikTok, WhatsApp, seja por quaisquer meios que você esteja prestigiando essa videoaula. Curte, compartilha, comenta, sugere, ativa o sininho, critica. Vai me ajudar, eu espero poder estar te ajudando aí com as minhas videoaulas. Espero do fundo do coração mesmo, procuro fazer o melhor. Então, pessoal, olha só, nos últimos dias aí está em voga aí nos últimos dias aí alguma questão importante aí sobre a vida, nossa vida pessoal e a nossa vida social, né? Que diz respeito, mais propriamente dito, à reforma tributária, né? Que foi votada aí na Câmara essa semana. A gente sabe que uma proposta de lei, ela pode partir de um legislador, pode partir do Poder Executivo, né? Ou pode partir até por iniciativa popular, né? Desde que ela atenda aí alguns pré-requisitos, um número mínimo de assinaturas em diferentes estados, né? Ou um partido com uma representação mínima no Congresso e tal, né? E essa semana foi votada aí uma proposta de 2019. Essa proposta ela começou a tramitar em 2019, ainda no governo Bolsonaro, mas ela não foi de autoria do Bolsonaro e também não foi autoria do Lula, o atual mandatário aí do país. Ela é de autoria do Baleia Rossi, né? Um senador aí chamado Baleia Rossi. E desde 2019 aí estava essa tramitação aí desse projeto de lei que foi votado agora essa semana. Então vamos esclarecer aí algumas coisas, Carol. Você sabe a diferença de impostos, taxas, contribuições e tributos? Tributos, impostos, taxas e contribuições, né? Então já para título de esclarecimento a gente deve entender o seguinte, a seguinte questão. Quando eles falam contribuição, pressupõe-se que uma contribuição é algo que você queira dar espontaneamente, né? Isso é diferente de imposto. Imposto, como o próprio nome já diz, é algo que se impõe, que independe da sua vontade, né? Imposto é isso. Não quero saber se você gosta, acha justo, foda-se você, né? Você vai ter que pagar. Se você acha justo ou não, aí é uma questão tua, é imposto. Foi imposto, né, de forma normalmente hierarquizada, arbitrariamente, um imposto aí que você vai ter que pagar. Mas existem umas diferenciações. Vamos entender como é que funciona tudo isso aí. Vamos fazer um panorama geral. Cai muito em concurso, hein? Questão tributária. O Código Tributário Nacional, que consta lá na Constituição, e se não me engano no Código Civil também, agora eu não vou saber dizer, mas existe aí o Código Tributário Nacional, que costuma cair em concurso de bancos, em concursos públicos aí para atividades estatais de autarquia ou de administração direta, né, bancos, Receita Federal, Ministério Público, né, prefeituras e tal, o Código Tributário Nacional. Ele estabelece algumas pontuações interessantes para a gente fazer. Então vamos lá, o que são tributos, impostos, taxas e contribuições, né? Então vamos entender. Tributo é o mais genérico. Nós podemos dizer que impostos, taxas e até contribuições fazem parte da família geral tributo. Tributação, que vai se dividir, a tributação vai se dividir em impostos, taxas e contribuições. Então vamos lá. Tributos é aí uma forma pecuniária paga em dinheiro para o Estado, né, para o Estado que é administrado por um governo. A diferença entre estados e governos, né? Estados são instituições permanentes, governos são entes provisórios eleitos aí pelo sufrágio para administrar esse Estado, que são órgãos permanentes, né? Estado é mais genérico e permanente, Estado é mais transitório e aí é parte aí de representantes do povo que se alternam aí por um mandato, né? Beleza. Os tributos, veja bem, eles são algo que você paga, né, em moeda nacional
Não existe vinculação a nada, ele é desvinculado e ele é obrigatoriamente cobrado pelo Estado. O Estado tem obrigação, ele não pode facultar, não existe. Ele é obrigado a cobrar e você é obrigado a obedecer. Quer dizer, a gente supõe que foi um ente divino, aí o direito divino dos reis que impôs. Eles são obrigados, pelo direito divino, pela metafísica, pela cosmologia, a cobrar e você é obrigado a pagar. Você é obrigado por eles e eles são obrigados por um outro ente supranacional a cobrar os tributos de você. Não estou fazendo juízos de valores, pessoal. Estou contando as coisas como é, explicando como são. Tributo é algo genérico, pago em moeda nacional, não vinculado a nada. Eu já vou explicar o que é esse não vinculado quando eu explicar impostos e taxas. E ele é obrigatório, né, para quem paga e para quem recebe. Então, impostos, taxas e contribuições estão dentro daquilo que é tributo, daquilo que é tributável, né? Dos tributos, nós pagamos tributos. A gente paga impostos, sim, que está dentro da família mais genérica chamada tributos. Impostos, taxas e contribuições são tributos, pagos em moeda nacional, obrigatoriamente, não vinculado a nenhum serviço, né? Por isso que ele se diferencia dos impostos e das taxas. Todo imposto é um tributo, mas nem todo tributo é um imposto, né? Então vamos lá, esses são os tributos obrigatórios, não vinculados, pagos em moedas nacionais, né? E que deles se derivam os impostos, taxas e contribuições. Então, dentro da família dos tributos, nós vamos ter os impostos. Ele é imposto, ele é algo pago. O imposto, ele é pago para manutenção do Estado, dos custos do Estado. Manter o Estado regulando o serviço de saúde, educação, transporte, segurança, infraestrutura, coleta do lixo, iluminação pública, saneamento básico, infraestrutura, custos com o pessoal, as pessoas que trabalham para o Estado. Eu trabalho para o Estado, eu preciso receber, vem dos seus tributos, né? O que acontece? Para tudo isso existem os impostos. Esses impostos podem ser da esfera municipal, ITBI, IPTU, eles podem ser da esfera estadual, ICMS, IPVA, ou eles podem ser do ente federal, imposto de renda, IOF, o que mais, COFINS, alguma coisa assim, né? Que são os impostos aí para os entes federais. Então existem entes federais, o governo central, existem entes federativos, que são os estados, e existem os entes municipais, que é a cidade onde nós moramos. Então, dentro dos tributos, que são algo genérico, obrigatório de quem paga e de quem recebe, é a obrigação cobrar tributos e pagar, não só pagar, eles são obrigados a cobrar, como eu expliquei, e não vinculado a nada, porque o que vai fazer essa vinculação a esse dinheiro do tributo, ele vai ser um imposto, ele vai ser uma taxa, ele vai ser uma contribuição. Vão vir as especificidades. Dentro da cadeia geral tributável, vem os impostos, que é isso que eu expliquei para vocês, né? Os impostos municipais, estaduais e federais, cada um com as suas particularidades. O imposto, ele é diferente da taxa. Ele se parece, tributo, impostos e taxas e contribuições têm muitas semelhanças e algumas diferenças pontuais, que é o que você precisa entender. O imposto, ele financia o Estado, os serviços do Estado. As taxas são cobradas pelo serviço. Você vai pagar pela taxa de iluminação pública, pela taxa da coleta do lixo, pela taxa de órgãos, de documentos que você peticiona a determinados órgãos públicos. Tem taxas, né? Ou seja, você tem, já se teve taxa do lixo, taxa do saneamento básico, taxa da iluminação pública, a taxa para você requerer documentos, você vai pagar taxa sobre aquilo ali. Você veja bem, taxa é o pagamento de um serviço, de uma prestação de serviços pontual. Você precisou tirar um outro RG, você vai pagar uma taxa. Você tem a coleta de lixo que não conta no IPTU, você vai pagar uma taxa, que pode ser colocada dentro do IPTU. Iluminação pública, a mesma coisa, ou seja,
Eles são serviços prestados pontualmente. O imposto é para manutenção geral. O imposto ele não dá uma direção, ó, esse imposto ele vai diretamente para esse serviço. Embora você tenha o IPVA, né, o IPTU, mas assim, o imposto ele é algo mais genérico para financiar o Estado. Ele é imposto isso. A taxa ela vem por um serviço que você precisa. Você vai precisar de serviços públicos, então vão ter taxas que você vai pagar. O imposto e a taxa estão dentro dos tributos, eles fazem por parte da cadeia tributária, do Código Nacional de Tributação, né? Tributos, impostos e taxas. Então todo imposto é um tributo, nem todo tributo é o imposto. Ele pode ser um tributo, pode ser uma taxa, uma contribuição, né? Ou propriamente um imposto, né? Então uma coisa invalida a outra, né? O tributo ele não, todo imposto ele é um tributo. Nem todo tributo é imposto, porque o tributo pode ser uma taxa, uma contribuição e tal, ou propriamente um imposto, né? Então veja bem, há essas definições. Existe um Código de Tributação Nacional. Lá é definido o que são tributos, né? Tributos são cobranças em moeda nacional, dinheiro, não vinculado necessariamente a nada. Você vai pagar tributos porque tem que pagar. Ele não vai dizer, você pagou esse tributo, agora você tem direito à segurança. Você pagou esse tributo, agora você tem direito a matricular seu filho na escola. Você pagou esse tributo, você tem direito de ser internado no SUS. Não. O tributo é genérico. Ele não é especificado. O que vai ser especificado serão os impostos. IPVA, IPTU, IOF, ISS, ICMS, e por aí vai. São tantos impostos, né? IPVA, IPTU são os mais comuns, ITBI, IOF, ISS, ICMS, né? E por aí vai, né? Um que é de transmissão de herança e tal, né? IDMS, não sei o que. São vários. A taxa, ela já difere do imposto. O imposto, ele é para a manutenção do Estado, dos serviços do Estado. Pagamento de pessoal, infraestrutura, saúde, educação e tal. Transporte e tal. A taxa são serviços pontuais, conforme eu expliquei, né? Então, o que se decorre disso? Você tem, no Brasil, um pacto federativo. Nós somos uma república federativa, né? Nós fazemos parte do Estado com E maiúsculo, que não é um conceito geográfico, é um conceito sociológico ou político, né? O Estado Nacional. O Estado Nacional, que é uma federação. O centro dessa federação é Brasília, o Distrito Federal, e os entes federados, que são os 26 estados geográficos, né? Aí sim, estado com letra minúscula geográfica. O Estado Nacional é uma república dividida em 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário, harmônicos e independentes. Harmônicos, os poderes são harmônicos, independentes, mas os estados desse pacto federativo, eles não são independentes, eles têm autonomia e não independência. Quem tem independência são os poderes, legislativo, executivo e judiciário. Os estados, eles têm autonomia, mas não têm independência, né? Os poderes constituídos, legislativo, executivo e judiciário, são harmônicos e independentes. Os estados geográficos são autônomos, mas não independentes. Eles têm autonomia para fazer as suas leis, desde que não vá contra a Constituição Nacional, mas eles não têm independência. Existe um pacto federativo, né? O que a reforma tributária vai fazer? A reforma tributária nada mais é do que uma proposta de lei que tramita no Congresso. O Congresso é dividido em Câmara e Senado, né? Câmara dos Deputados e o Senado. O Senado é composto por 3 representantes de cada ente federativo, totalizando 81, né? 81 mais o Distrito Federal, né? Então são 27 vezes 3, totalizando 81 senadores, 513 deputados, né? 513 deputados,
eleitos, aí há uma proporcionalidade, por determinada fatia de eleitores se elege um número de deputados. Então São Paulo tem, eu acho que de 513, São Paulo deve ter uns 60 deputados, o Acre deve ter uns 4 ou 5, porque é proporcional, né? Proporcional ao número de habitantes. Quanto mais habitantes tem o estado, mais representatividade de deputados ele tem. No Senado são 3 por estado, não tem essa diferenciação. Na reforma tributária, veja bem, como você tem impostos que são municipais, impostos que são estaduais e federais, nessa reforma tributária haverá uma unificação de alguns impostos. De 5 ou 6 impostos vai condensar em só um unificado, e o poder central, Brasília, né, lá o centro do poder, as decisões do poder da nação, Brasília, aí é quem fará aí uma justa distribuição destes impostos. Basicamente, a reforma tributária ela visa fazer uma simplificação de produtos, mas uma centralização maior no governo federal, né? Nós sabemos que existem muitos problemas quanto ao pacto federativo, quanto aos impostos. Tem estados que pagam mais impostos e recebem menos, tem estados que contribuem menos e recebem mais. Eu não estou fazendo juízo de valores nem morais, juízos apenas factuais, e alguns estados reclamam desse pacto federativo aí, que alguns produzem mais e recebem menos, e outros produzem menos e recebem mais. Eu não estou julgando ninguém, né? Os entes federados, eles são, a União, ela é indissolúvel, né? Os poderes são harmônicos e independentes, os estados têm autonomia, mas não independência, e nisso está o pacto federativo, né? E nessa reforma tributária se discute também o pacto federativo. Por quê? Em resumo, a nova reforma tributária ela traz algumas questões até específicas, mas ela traz 2 questões gerais, que é a simplificação de alguns impostos, FINS, COFINS, IOF, transmissão de herança. Parece que o ICMS também iria condensar num imposto único, por isso a simplificação, né? Mas isso aí ficaria mais centralizado na mão de Brasília, para Brasília resolver o poder da federação, né? O poder federativo, né, de Brasília, para decidir como é que seria fatiado esses impostos entre os estados e entre as prefeituras, né? Em linhas gerais, ele traria uma simplificação, mas ele traria um poder maior de Brasília decidir como é que se dividiria esse bolo, esses tributos, essa tributação. O que vai ocorrer? O que vai ocorrer então? Alguns setores da cadeia produtiva, como ele é uma reforma tributária que incide sobre o consumo, Você sabe que os impostos no Brasil, eles começam lá na produção, passam pelo transporte, né? Você tem a produção, a extração, né? Você tem o trabalho propriamente dito daquele produto que foi retirado lá da natureza. Você tem o transporte, você tem o consumo. Tudo é tributável, desde o cara que sai lá para produzir o trigo, depois ele vai fazer aí o serviço aí de transformar o trigo lá na farinha, né? Tem um tributo sobre aquilo lá também. Depois você tem o transporte, né? Você tem a agricultura, de onde você tira o trigo. Você tem a indústria, de onde você fabrica a farinha, que deriva do trigo. Um exemplo que eu estou dando. Depois você tem o transporte, que é tributável também, e o consumo. Cascata, os impostos cascata. Produção, extração, produção, transporte, comercialização ou consumo. Tudo é tributável. Parece que alguns setores lá da industrialização seriam desonerados de alguns impostos cascatas. Eles apenas iriam recair sobre o consumidor, sobre o consumo, sobre você, né? Você pagaria. Aliás, já paga, né? Na verdade já paga. Alguns seriam desonerados aí, o que poderia, em tese, até baratear aí o custo desse produto.
E aí você tem também alguns setores reclamando, né? O setor de serviços reclamando porque isso iria trazer uma desonera um setor, mas acaba onerando outros, os setores de serviços, né? Então a reforma tributária aí que está tramitando e que agora passará pelo Congresso, ela visa essa simplificação dos impostos, essa centralização de algo que já é muito centralizado em Brasília, né? Não tinha um papo menos Brasília, mais Brasil. Voltam os tributos para Brasília e Brasília, lá o poder centralizado, decide como é que fica essa divisão aí do Pacto Federativo. Quem produz mais ganha mais, quem produz menos ganha menos, ou quem produz mais ajuda quem produz menos. Como é que vai ficar essa questão aí, como diria o Bolsonaro? Vai ficar na decisão de Brasília, né? Prefeitos e governadores não viram com bons olhos isso, apesar do Tarcísio ter sido a favor, né? A favor do projeto do governo. Ok. Então veja bem, pessoal, a diferença entre tributos, impostos, taxas e contribuições. As contribuições, contribuição previdenciária é um exemplo, você contribuiu, na visão deles você contribui porque quer. O imposto não, o imposto você tem que cobrar, os órgãos competentes têm que cobrar e você tem que pagar. Os tributos são genéricos, eles são cobrados em espécie, em dinheiro, não vinculado a nada, eles não vinculam esse dinheiro a te dar. O não vinculado significa que ele não é obrigado a te dar nada com esses tributos, é isso que ele quer dizer. Lá sutilmente, nos entremeios, eles querem dizer isso. E obrigatório, né? Tem que cobrar e tem que pagar. Beleza, então os tributos dos tributos derivam os impostos, que é algum imposto, que financia o funcionamento da máquina pública, da máquina estatal, inclusive para pagar o meu salário. E você tem abaixo disso as taxas, que são serviços prestados ali quando você precisa de algum documento, de algum serviço, iluminação pública, taxa do lixo e etc, etc, etc. Diante disso, a reforma tributária, né, da reforma tributária visa mudar aí uma simplificação de alguns impostos, atendendo aos interesses de algumas partes da cadeia produtiva e, obviamente, prejudicando outras. É óbvio, ninguém faz mágica, né? Que não tem mágica e nem milagre, é cálculo econômico. Alguns vão ganhar, enquanto outros não vão ganhar, né? E visa centralizar mais o poder do pacto federativo na distribuição desses recursos entre os estados, lá nas mãos daqueles que estão lá em Brasília, e menos nas mãos dos que estão ali. Então há uma centralização, centralizou, não descentralizou, centralizou e simplificou, né? Dizem que a simplificação pode trazer aí algumas vantagens. Valeu, pessoal, fiquem com Deus.